Sejam muito bem-vindos ao canal Infinitas Possibilidades. Prazer, meu nome é Bianca. No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a desativação do arquétipo da Lilith e do arquétipo do casal de lobos na minha vida, tá bom? Vou falar sobre a minha experiência com esses dois arquétipos. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é março de 2024 e eu ativei Lilith e o casal de lobos no final de 2023, na última semana de 2023, tá? A minha ideia era começar o ano com arquétipos novos, precisava de algumas mudanças, estudei vários arquétipos e Lilith e Lobo foi o adequado para aquele meu momento, tá bom? Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre Lilith, sobre a minha experiência. E quando eu estava com Lilith, foi que eu gravei aquele vídeo, tá? Aqui é mais um desfecho daquele vídeo e também falar um pouquinho mais sobre essa energia, tá bom? Bom, naquele vídeo lá eu falo que eu tentei ativar Lilith e eu não aguentei com ela 24 horas, né? O meu propósito naquela época de ativar Lilith era um propósito mais sombrio, né? Eu precisava enfrentar uma sombra que estava acontecendo na minha vida e eu precisava de um arquétipo de empoderamento. Lilith apareceu para mim, não aguentei com ela 24 horas porque veio muito lado sombra, né? Veio uma questão muito de submundo, de sombras mesmo. E eu não estava preparada, porque eu estava emocionalmente fragilizada e não tinha como aquele momento encarar aquele lado de Lilith. No final do ano, quando apareceu Lilith para mim ativar de novo, num primeiro momento eu fiquei meio receosa, né? Me veio todo aquele medo que eu tinha vivido em 24 horas com ela, porque eu tive ataques, inclusive ataques espirituais, mas não foi por Lilith, tá? Foi porque eu estava vibrando numa frequência de raiva, de desprezo, de rejeição e ativei coisas não tão benéficas. Nessa segunda etapa de Lilith, eu precisava me reinventar e ver as minhas sombras e ver por que eu não estava conseguindo enfrentar elas, tá? Ao mesmo tempo, tinha algumas coisas que eu não poderia mexer na minha vida com Lilith. E eu sabia que se deixasse desprotegida, eu iria ver aquilo lá também em outras áreas da minha vida que não era o foco. Então eu ativei o arquétipo do casal de lobos para quê? Para que me desse estabilidade e que para que me desse companheirismo, tá? A área da vida que eu não poderia deixar ser influenciada era o meu casamento. Então eu precisava resguardar o meu casamento e eu não poderia deixar a energia de Lilith entrar no sentido da como que eu vou explicar para vocês assim, de querer falar, de querer gritar, de querer me impor, porque eu sei que Lilith tem essa energia, né, de se impor ao masculino. Mas a ideia não era essa, até porque o relacionamento, o casamento tá muito estável, né, então eu precisava o quê? Proteger ele, tá? Vamos imaginar que você quer pintar uma parede e no meio da parede tem uma porta. E você não quer pintar a porta, porque a porta está boa a pintura. Então você tem que fazer o que? Proteger a porta e pintar ao redor. Foi isso basicamente que eu fiz, tá? Eu mudei as coisas que estavam ao redor, mas o meu relacionamento que também estava naquele contexto eu não poderia mexer, ok? Então essa é a justificativa do casal de lobos com Lilith, no meu caso. Quando eu tive as catarses com Lilith, muitas coisas foram curadas em mim, tá? Então eu passei aí praticamente 2 meses com alguns dias muito instáveis, né? Eu tinha sonhos à noite, eu tinha catarses à noite com meu falecido pai, catarses com pessoas que eu preciso resolver algumas coisas aqui. E eu acordava chorando, eu acordava nervosa, eu acordava magoada. E eu sabia que era um processo, tá? Lilith falava em sonhos comigo, dizia pra mim, você tem que mudar, desse jeito não dá, eu vou te mostrar o que te magoou, eu vou te mostrar o que está te ferindo, eu vou fazer com que você viva momentos assim no teu sonho também, para que você aprenda o quanto isso está te machucando e o quanto você tem que mudar para que você não deixe mais esse tipo de coisa acontecer com você. Seja pessoas sendo agressivas comigo, indiferentes,
pessoas me magoando de novo, me falando coisas que me magoavam, sabe? Então eu revivi muito isso de diversas formas, claro, porque o cenário nunca é o mesmo, mas eu vivia muito isso. No mesmo tempo que ela trouxe para mim muita conexão com o meu falecido pai, né? Eu vivi momentos com o meu falecido pai em sonhos que eu não tinha vivido aqui na infância. Então é como se eu tivesse curado um pedaço de mim que estava faltando, tá? Lilith fez com que eu olhasse os meus medos, tá? Até porque a imagem que eu tinha dela da arquétipo era uma mulher olhando uma cobra, né? Então, para mim, representou olhar a mudança, mesmo que a mudança seja, num primeiro momento, repugnante, né? Essa simbologia da cobra. E era uma imagem muito escura, tá? Mas, ao mesmo tempo, a figura feminina de Lilith naquela imagem era muito linda. Ela tinha uma perfeição, uma estética muito linda, muito bonita de se ver, tá? Por mais que ela estava no lado sombrio, ela era esteticamente bonita. Então, Lilith fez com que eu olhasse de fato para as minhas sombras. Um ponto importante aqui é que eu ativei 2 imagens de Lilith nesses 2 meses. A primeira foi aquela, vamos dizer assim, a mais usada, que ela tá enrolada na cobra. E essa outra, ela também tem a cobra enrolada, mas ela está olhando para a cobra muito assim, nitidamente, tipo sem piscar. Tá? Então eu ativei essas 2 imagens de Lilith. Nas 2 ela estava sem roupas, porque mostra dali a pouco que ela estava sendo ela mesma, tá? Não tinha nada mascarando ou cobrindo alguma coisa em relação a ela. Então Lilith fez com que eu olhasse para os meus medos, encarasse. Se precisasse chorar, chorava. Se precisasse passar um dia ruim, passava. Mas ressignificou muitas coisas. O casal de lobos, ele trouxe essa proteção no meu relacionamento, mas, por outro lado, me fez criar territórios em lugares que eu não queria mais criar, né? Ou aumentou essa minha parte de laços, né? Com coisas que eu não queria mais criar. Eu resolvi algumas coisas e outras eu não consegui resolver, tá? Mas foi a maneira mais eficaz que eu achei de poder olhar para as minhas sombras, tá? Porque se eu estivesse olhando para as minhas sombras e ao mesmo tempo tivesse que lidar com outros problemas que não existiam naquele momento, provavelmente eu ia parar de olhar para as minhas sombras e resolver os problemas. Então eu não poderia criar problemas, eu deveria resolver aquilo que já estava criado no meu inconsciente, que são, né, as sombras, os medos, os traumas de infância, tá bom? O lobo, ele me trouxe muita inteligência, esse casal de lobos, ele me trouxe muita inteligência no momento, tipo assim, hoje eu estou em catarse, hoje eu prefiro ficar mais quieta, hoje eu não vou falar sobre isso, hoje eu não vou estudar sobre isso, porque se eu estudar sobre isso vai mexer mais com a minha criança, hoje eu preciso me resguardar, ou hoje eu preciso me distrair. Me trouxe essa inteligência de olhar e dizer, sim, hoje você precisa isso, ou hoje você precisa daquilo, tá? A coragem, então, né? Eu acredito que essa coragem de olhar para os medos, além da Lilith, veio com o casal de lobos também. E eu senti uma necessidade com o tempo, conforme foi passando, e eu fui olhando para minhas sombras e aceitando e integrando elas, entender que eu tenho problemas de infância, que eu tinha problemas com meu falecido pai, que eu tenho problemas com algumas pessoas que eu preciso resolver e que isso, se eu não resolver, vai criar karma, vai criar mágoas. O lobo me deu essa coragem também, tá? Então, depois que eu vivi tudo isso, eu comecei a entender que Lilith estava dizendo para mim, agora você tem que seguir. Eu já te dei uma bagagem aqui, eu já fui servir de muleta para você, te dei a oportunidade de você refletir sobre muitas coisas, entrei nos teus sonhos justamente para te mostrar isso, eu sei que foi duro, mas precisava, mas agora você vai precisar seguir por uma outra etapa da vida. E aí eu comecei a sentir que eu precisava mudar, tá? O lobo eu não senti tanta dificuldade em desapegar, porque ele estava ali amenizando esse lado, né, sombrio, mas a Lilith, como se ela tivesse me dado a permissão de agora você pode mudar. E aí eu sinto dentro de mim, naquele vídeo eu falo também que eu tenho muita coisa a aprender com Lilith, mas é como se eu tivesse a liberação dessa energia para que eu fosse para outro patamar de evolução, tá? Provavelmente eu terei que voltar para Lilith, né, para criar algumas coisas
relacionadas a outros traumas. E eu gosto muito que vem com em sonho, né? Porque eu gosto das conexões que eu faço em sonho. Mas eu sinto que é como se fosse a hora de dar férias pra Lilith. Tipo, me dar férias, Bianca, que eu preciso agora tratar outros assuntos. E Lilith é uma deusa muito exclusiva, né? Ela gosta de exclusividade. Então, eu não poderia botar ela e Afrodite, ela e Cleópatra, porque não ia dar certo. Pra mim não dá certo. Eu sei que tem pessoas que usam e tá tudo certo, mas pra mim não dá certo. E aí eu senti essa liberação, né, da Lilith. Então, Lilith fez com que eu olhasse para as minhas sombras e agora pudesse seguir numa outra jornada. Eu já troquei, então eu já dei as férias da Lilith. Estou com outros arquétipos que eu nunca imaginava que eu ia usar. E eu senti isso quando eu ativei a cobra, que a cobra me levou para Lilith, e agora a Lilith me levou para outro patamar de arquétipos que, tipo, eu nunca imaginei que eu ia usar esse tipo de arquétipo, mas não vou falar nada sobre ainda eles, porque eu ainda estou com menos de 7 dias de uso, tá? Mas um deles particularmente me trouxe insights, assim, nem 2 horas depois que eu tinha ativado, tá? E hoje eu passei o dia inteiro, assim, vendo coisas sobre ele, como se fosse a confirmação. Então, a minha sugestão aqui, para quem quer olhar para as sombras e ressignificar, ativa Lilith, com muita coragem, tá? Porque Lilith não é para qualquer um. E o casal de lobos para amenizar e aí equilibrar qualquer desconforto ou criação de problema que possa ter, tá? Mas eu sou muito grata a Lilith, muito honrada. Eu aprendi coisas sobre ela que vai lá na época dos Anunnakis ainda, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Aprendi coisas sobre ela, sobre clonagem, aprendi com ela sobre reprogramações encarnatórias, aprendi com ela sobre relacionamentos e encarnações. Então a Lilith, ela não fez só uma coisa, ela vem com um combo todo. Se você acha que você vai ativar a Lilith só para fazer determinada coisa, não se engane, você vai pegar um emaranhado de coisas e a todo momento a tua consciência vai se abrindo, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Deixa teu joinha, vai ajudar bastante o canal. E se não se inscreveu e gostou do meu conteúdo, se inscreve que vai me ajudar. Um beijo e até mais.